Meus amigos, hoje, enfim, o Trump se manifestou a respeito do Bolsonaro, saindo em defesa dele, disse que ele é injustiçado, os bolsonaristas estão comemorando, falando que a Daniela Lima até gaguejou lá na Globo News. Estados Unidos, Donald Trump refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo. Ela gaguejou ali, obviamente, porque ela tá fazendo uma tradução ao vivo, né? Não é um negócio simples. Bem, Alan dos Santos comemorando, Lula e Moraes se foderam. Eu adoro ver isso. Nada como um dia após o outro. Essa galera vai mesmo perseguir Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro? Olha só, os comentários em resposta estavam até ironizando. Pô, se fuderam legal, né? Um tweet e tá todo mundo fudido. KKKK. Vai rodar de Uber, o Gengivão, que tu ganha mais. Aqui duas referências, eles chamam o Alan dos Santos de Gengivão e também a questão de que o Alan dos Santos está trabalhando, né, como Uber. Então, pra ele seguir dirigindo lá, porque ele ganha mais, porque meio que não muda nada na situação aqui do processo do Bolsonaro e tal, essa declaração do Trump. Bem, o Lula respondeu primeiro por meio de uma nota no Twitter, depois fez uma declaração. Na nota ele diz: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. E depois ele falou isso aqui. Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei. Esse país tem regra e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Vou passar para a próxima. Agora, há uma questão curiosa que foi levantada pelo Igor Gadelha no Metrópolis. Né? Por que Trump defendeu o Bolsonaro agora? Sendo que ele não falou nada durante todo o processo de julgamento do Bolsonaro, quando houve a denúncia da PGR, quando o Bolsonaro foi ouvido, nada. E agora ele falou. É porque, na verdade, o Trump tá irritado com a questão dos BRICS, né? O Brasil tá sediando a cúpula dos BRICS. E o Trump já havia, no tweet anterior, falado ali, ameaçado os países do BRICS ou aliados do BRICS com uma tarifa extra de 10%. Ou seja, ele tá irritado. O próprio Igor Gadelha diz o seguinte: a avaliação é que Trump decidiu se manifestar pela inocência de Bolsonaro em um momento estratégico. Na visão de ministros, o norte-americano está irritado com a postura dos BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte. Agora, eu, se fosse o Lula, eu encerraria esse round, tá? O Trump falou, Lula falou de volta, pronto. E é o seguinte também, o Trump gosta desse tipo de coisa pela rede social, essa escalada. Ele já fez isso com o Gustavo Petro, lá da Colômbia. E ele, então... E outra coisa, o Lula também já criticou o poder judiciário de outros países, de outros estados soberanos. Tá? O Lula foi agora na Argentina, 2 dias atrás, criticou ali um processo judicial que corre na Argentina, decisões de juízes ali, questão da Cristina Kirchner. Então o Lula criticou ali a decisão do juiz que colocou a Cristina numa prisão domiciliar. O Lula já tinha feito isso antes também, tá? O processo lá do Julian Assange, que corria no Reino Unido, no judiciário, e o Lula criticou. Então, enfim, eu encerraria esse assunto no momento. Claro que se os Estados Unidos sancionarem Alexandre de Moraes, aí a coisa recomeça e aí vai exigir uma resposta dura do Brasil. Bem, pessoal, eu queria só, pra gente fechar o vídeo aqui, tratar de outro assunto. Há uma reação bolsonarista contra aquela questão da tributação dos super ricos, né? O governo fez uma ofensiva muito bem sucedida. Há, inclusive, uma pesquisa da Quest sobre isso nas redes sociais, mostrando que o governo conseguiu que as redes, 61% das menções ao Congresso Nacional fossem negativas, só 11% positivas, e que houve mais engajamento nas redes sobre esse assunto do que sobre o assunto do INSS, por exemplo. E aí os bolsonaristas armam uma reação em duas frentes. A primeira é isso, assim, Nicolas dizendo assim: o bilionário tem que acabar, diz o petista, menos os que são meus amigos. Aí mostrando ali, com participação do Tribunal de Contas da União, o governo salva o negócio bilionário dos irmãos Batista. E achei curioso ele colocar esse caso aqui, porque olha só, esse caso nasceu no governo Bolsonaro. Olha que curioso, se você for atrás da reportagem, uma reportagem da revista Piauí, tá lá que essa empresa dos irmãos Batista, a Âmbar Energia, do grupo JF, ela foi contratada em 2021. E lendo a matéria aqui, ficou clara a hipocrisia do Nicolas, estava entendendo o que é essa história toda. Eu vou falar um pouco disso com vocês. Para começo de conversa, quem defende setor empresários privados, tá, no setor de energia elétrica, tanto na distribuição quanto na geração,
é o bolsonarismo, ou seja, foi o Bolsonaro que promoveu uma campanha em massa para privatizar tudo que fosse relacionado ao setor elétrico, inclusive a Eletrobras. Fez a privatização da Eletrobras. Então, eles que defendem essa interação total de empresários privados ali controlando o setor elétrico brasileiro, tá? E aí, é claro, quem vai comprar, entrar nesse tipo de negócio são esses grandes empresários. Esses aí da JBS são dos maiores do Brasil, entram também. Inclusive, como eu mostrei, entraram durante o governo Bolsonaro. Era um contrato para construir 4 usinas termoelétricas e gerar energia, tá? De maneira ininterrupta. Isso é importantíssimo, tá? Ininterrupta, ou seja, geração de energia de 24 horas por dia. E em 2021 o Brasil estava numa crise hídrica. E naquele momento, crise hídrica significava racionamento de energia, tá? Ia ter que fazer... Então foi uma contratação emergencial dessa empresa dos irmãos Batista. E aí o que aconteceu é o seguinte, houve atraso na entrega dessas 4 termoelétricas, houve discussão inclusive sobre licença ambiental, sobre tudo que você imaginar. E no final das contas, o governo federal agora em 2025 houve aquela revolução da energia solar. Entrou em operação, assim, uma ação de gigawatts atrás de gigawatts de energia solar. E a realidade do setor elétrico brasileiro mudou completamente de 2021 para cá. Energia solar, que era basicamente nada, junto com a eólica, uns anos atrás, já vão ser 51% da geração de energia do Brasil em 2028. E aí, nós estamos num cenário agora que há excesso de geração de energia no Brasil. Tá? Entre o horário ali de 10 horas da noite até 3, 4 horas da tarde, há um excesso de energia despachada no sistema, que inclusive em agosto de 2023 gerou um curto-circuito no sistema que gerou um apagão, tá? Excesso de energia. E agora nós temos essa situação em que, outro dia o ONS divulgou, o Operador Nacional do Sistema Elétrico disse que 9 estados do Brasil estão em risco permanente de sobrecarga por conta do excesso de geração de energia solar nesse horário que eu mencionei, tá? E aí o que ele tem feito? Ele tem feito o curtailment, né? Que são cortes compulsórios no despacho dessa energia solar e eólica nesses horários mais críticos. Isso, inclusive, tem gerado muita reclamação do setor elétrico e tal, mas é justamente para não dar... Então, nós estamos num cenário de geração excedente de energia. Então, não precisa mais daquelas 4 termoelétricas gerando ininterruptamente como tinha sido contratado em 2021. Então, o que aconteceu nesse caso que o Nicolas menciona foi algo bastante racional, na minha opinião. Se sentou perante o TCU, que é o órgão que fiscaliza isso, um órgão independente, e lá na Câmara de Conciliação do TCU foi montada uma solução que inclusive ficou mais barato para o poder público, tá? O Brasil ia ter que pagar 18 bilhões de reais para essa Âmbar Energia lá na contratação do Bolsonaro, lá em 2021, agora vai ficar por 9 bilhões apenas. E além disso, a Âmbar ainda vai pagar uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de reais pelo atraso, né, na entrega lá das termoelétricas. Mas agora vai ser feita uma coisa mais sob medida para o que precisa hoje o sistema elétrico, ou seja, você precisa de despacho de energia termoelétrica somente no horário ali de 6 horas da tarde às 8 da noite. Ponto final. O restante do dia você tem, inclusive, excesso de energia sendo gerado por outras fontes. E há uma outra contraofensiva, pessoal, que aí leva para o seguinte assunto. Olha, se você tributar os ricos, eles vão parar de investir, eles vão levar... Aí tem várias vertentes dessa linha. Os ricos vão levar o dinheiro deles embora do país, e vai acabar piorando para os pobres, tá? Inclusive tem um vídeo aí circulando mais ou menos com esse teor. Aí o cara diz, tem que taxar o rico. Vai lá, taxa o rico vai lá, aumenta o valor nas prateleiras, quem paga mais caro é o pobre. Ou seja, você aí que defende aumento de imposto para rico, quem paga é você pobre. Não cai nessa ladainha de que rico vai pagar mais imposto que pobre, que isso aí nunca vai acontecer. Quando um objeto aumenta o valor para ser produzido, ele vai aumentar o valor na prateleira, que é para o pobre pagar o imposto pro rico. Sempre foi assim, não vai mudar nada. Aí ele mistura tudo, tá? Ele mistura a tributação sobre as empresas como se isso fosse a tributação sobre o... Não, nós estamos falando de pessoa física aqui, meu amigo. Pessoa física. Então, uma empresa dessas, grande atacadista, tá? Eles têm milhões de donos, tá? Que são os acionistas. Inclusive, tributar a riqueza na pessoa física é importante para, inclusive, diminuir a tributação que acontece hoje sobre as empresas. E sobre a outra linha de que, não, mas se tributar os ricos, eles vão fugir do país. E aí, como são os ricos que geram os empregos, aí vai ser pior para o pobre. Também não faz sentido, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, a tributação para quem ganha mais é 37%, tá? do imposto de renda. Na Europa, algumas localidades cobram até 50%, 60% de imposto de renda, tá? E aí, realmente, alguns tentaram fugir com o dinheiro. Só que aí, rapidamente os governos europeus colocaram ali uma taxa de saída, tá? De 45% para quem tivesse o dinheiro, enfim, saindo ali com a riqueza do país, e encerrou o problema.
Mas, pessoal, não é tão fácil o sujeito pegar o negócio, o investimento produtivo dele e tirar do Brasil, tá? Então uma construtora, por exemplo, ela não tem como pegar os terrenos que ela é dona aqui no Brasil e tal e ir embora. Ela não existe isso, o negócio dela é aqui. Então não vai acontecer absolutamente nada, tá? Um varejista aqui no Brasil, o sujeito vai embora pra onde? Não tem. Nos outros países lá esse mercado já está totalmente saturado. Já tem as empresas que são donas do mercado de lá. Não tem o que fazer. Então é conversa fiada também, tá? De que, não, o pessoal vai embora. Vai nada. O sujeito não tem simplesmente como pegar um negócio já estabelecido aqui no Brasil, um negócio que muitas vezes só tem aqui no Brasil, e botar embaixo do braço e levar como se fosse uma mala. Não tem como fazer isso. Só chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, querer compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.